Boa tarde, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Eu preciso de likes, tá bom? Bom, é o seguinte, brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esquizofrenia e fármacos com ação na esquizofrenia, ou os chamados antipsicóticos, ok? Bom, em termos gerais, nós vamos estudar os antipsicóticos que são classificados como típicos e os antipsicóticos que são classificados como atípicos, né? Observem que nós temos 4 classes principais dos antipsicóticos típicos, que são fármacos um pouquinho mais antigos, tem uma semelhança maior com dopamina e também tem uma discriminação melhor, pior dos receptores, né? E uma seletividade também um tanto quanto questionável. Nós vamos estender isso um pouquinho mais para frente, né? Então são os fenotiazínicos, os tioxantênicos, butirofenonas e as diarilbutilpiperidinas. Enquanto os antipsicóticos atípicos, eles apresentam um mecanismo de ação um pouquinho diferenciado, eles se apropriam de ação sobre receptores que não relacionados diretamente à dopamina ou aqueles que estão indiretamente relacionados à dopamina. Então aqui nós temos classificadas as dibenzazepinas, observem aqui aparecendo de novo dibenzazepina. Nós temos alguns benzesoxazóis, benzamidas nós não vamos trabalhar, e as fenilpiperazinas, que são as mais modernas, né, e os mais caros também. Ok? Bom, em termos gerais, psicoses elas são pejorativamente chamadas de loucuras, né? E na realidade nós temos na psicose em si pensamentos que são considerados incoerentes, existe uma perda da compreensão da realidade e nós temos distúrbios de comportamento, que podem ser distúrbios apáticos, agressivos, enfim, vários tipos de comportamentos diferenciados. Dentro das psicoses, nós temos, não sou clínico, tá? Mas nós temos pelo menos 3 tipos de classificação. A esquizofrenia, que é a maior delas, na realidade é a mais amplamente difundida. Nós temos os transtornos bipolares ou distúrbios afetivos, né? O transtorno maníaco-depressivo. E as psicoses orgânicas, né? Que geralmente aparecem por algum tipo de trauma. Eu já vi vários farmacêuticos aí formados pela USP com psicose orgânica, tá bom? Acho que o trauma deve ter sido as químicas, talvez, né? Não sei. Mas enfim, nós vamos trabalhar hoje com esquizofrenia, tá bom? Possivelmente a professora Rosana vai mencionar um pouquinho sobre os transtornos bipolares para vocês, tá? Bom, a esquizofrenia é uma doença crônica incapacitante que afeta 1% da população mundial, tá? Isso é muita coisa, né? Pensando em 7, 8 bilhões de pessoas. Ela possui os sintomas positivos, como é o caso dos delírios, alucinações e distúrbios de pensamento, e os sintomas negativos, que estão relacionados ao afastamento dos contatos sociais e anulação de respostas emocionais. Tá? Isso é muito característico, né? Quem já assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante é capaz de observar vários desses sintomas, né? Desses sinais relacionados à esquizofrenia. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Um filme excelente, ok? Bom, existem sim bases genéticas, né? Ou seja, existe uma predisposição genética que, associada a fatores ambientais desencadeantes, podem provocar alterações neuroquímicas e a manifestação da doença, né? Existem hipóteses para o aparecimento da doença e dentro dessas hipóteses nós enxergamos as bases neuroquímicas, especificamente representada pela hiperfunção dopaminérgica, como sendo uma das principais hipóteses para a psicose, né? Na realidade existem bases e evidências experimentais que permitem pelo menos
atribuir uma hiperfunção dessa via dopaminérgica à psicose. Mas também nós temos aí algo relacionado às vias excitatórias, como glutamatérgica e serotoninérgica. Inclusive os fármacos mais modernos, os antipsicóticos mais recentes, eles trabalham modulando via dopaminérgica, alguns deles também trabalham modulando via serotoninérgica, tá bom? Bom, acho que a professora Rosana deve ter especificado isso aqui melhor para vocês, mas é importante que a gente saiba sobre as vias dopaminérgicas no cérebro. Nós temos basicamente 4 vias. A primeira aqui, ó, pretinha, é a via nigroestriatal, ou seja, a via que sai da substância nigra até o estriato, tá? Nós temos a via dopaminérgica túbero-infundibular, que é essa azulzinha, essa petitica aqui. E nós temos a via mesocortical, que é essa em vermelho, que sai da região da área tegmental ventral e vai até o córtex pré-frontal. E nós temos também a via mesolímbica, né? A via mesolímbica é essa verdinha aqui, ó, que sai aqui da área tegmental ventral e vai até o núcleo accumbens, né? Em princípio, gente, essas vias são importantes pelo fato de que, primeiro, a via nigroestriatal ela é uma via que tem forte componente motor. Então, a dopamina interagindo com os seus feixes neuronais nessa região, a gente apresenta, nós temos como resultado um controle motor, principalmente controle fino, né? Então, o ato de pegar uma caneta, o ato de conseguir digitar bem aqui no computador, são movimentos finos, né? Então, quando você começa a ter deficiência de dopamina em algumas dessas áreas, você tem um aparecimento de sintomas que se assemelham ao Parkinson, né? O próprio Parkinson é uma degeneração nessa região, tá? Então, aquela questão da marcha arrastada, da acatisia, de cinesias, muitas vezes são tremores, né? São efeitos devidos à falta de dopamina nessa região, tá? A via túbero-infundibular é uma via que está relacionada com a liberação de hormônio prolactina. Então, a dopamina nessa via, quando ela interage com os seus receptores, provoca a inibição da secreção de prolactina, né? Então, a falta de dopamina aí pode provocar um estímulo da secreção de prolactina, né? Na realidade, na via mesolímbica, né, que é essa vermelhinha aqui, ó, desculpa, a via mesolímbica é essa verdinha, tá? A via mesolímbica, a dopamina aqui, ela está relacionada muito ao controle motor, ao controle emocional e comportamentos. E isso também na via mesocortical, né, nessa vermelhinha. Então, é justamente essas duas vias que estão relacionadas aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, né? No caso, a via mesolímbica aqui, uma hiperatividade da função dopaminérgica na via mesolímbica, que é essa verde, pode provocar o aparecimento de sintomas positivos, como é o caso dos delírios, das alucinações, né, dos distúrbios de pensamento e de um comportamento anormal, até mesmo condutas estereotipadas e, quem sabe, ocasionalmente, algum tipo de conduta agressiva, né? Já no caso da via mesocortical, né, a gente tem a dopamina aqui, né, ela, como eu disse, ela também tem uma capacidade de controlar o humor e controlar comportamento. Então, uma hiperatividade da função dopaminérgica nessa região pode provocar o quê? Um aumento, né, dos sintomas negativos, que seria justamente um afastamento social, anedonia, que é aquela perda do prazer, que é também uma indiferença emocional, ou seja, a pessoa se torna completamente insensível,
uma linguagem pobre com frases desconexas e sem significado. Às vezes parece que eu estou sentindo isso, sabe? Falando aqui para o computador. Parece que está tendo uma hiperatividade no meu córtex pré-frontal, especificamente na via mesocortical. E é claro, existe uma disfunção cognitiva relacionada a essa via. Tá? Então, no caso da psicose, a gente também tem que tentar resumir da seguinte maneira. Né? Se existe uma hiperfunção dopaminérgica, geralmente essa hiperfunção dopaminérgica está relacionada a essas duas vias, a mesolímbica e a mesocortical. Nós não temos hiperfunção dopaminérgica na via nigrostriatal e nem na túbula infundibular, certo? Então, psicose basicamente é tentar minimizar os efeitos dopaminérgicos, para tratar a psicose, nós temos que tentar minimizar os efeitos dopaminérgicos nessas duas vias, ok? Só que muitas vezes você não consegue minimizar os efeitos dopaminérgicos somente nessas duas vias pela falta de seletividade dos fármacos. Então, é por isso que muitas vezes você tem efeitos adversos característicos lá no sistema, no próprio sistema das vias dopaminérgicas, como em outros sistemas, pela falta de seletividade dos fármacos. Do lado de cá, eu estou mostrando para vocês a estruturinha da dopamina. Né? Dopamina é um neurotransmissor muito importante, é uma feniletilamina de hidroxilado. Né? Uma estrutura extremamente simples, muito, muito significativa no nosso sistema nervoso central. Né? Então, como eu disse, é justamente uma hiperfunção dopaminérgica que pode estar relacionada, então, ao aparecimento da psicose. Ok? Muito bem. Nós temos que os receptores dopaminérgicos são basicamente dois tipos, o D1 e o D2. Existem as isoformas, chamadas de D1 e D5 para os receptores D1 e D2, D3 e D4 para os receptores D2. Né? Todos eles são acoplados à proteína G e a gente tem uma transdução do sinal mediante a ação da dopamina nesses receptores. Aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona, né, a questão da terminação. Eu tenho um neurônio pré-sináptico, um autorreceptor, aqui são os receptores de recaptação e aqui são os neurônios pós-sinápticos que podem estar relacionados, né, diretamente com a proteína G estimulatória ou inibitória. Tá bom? Então eu tenho o aminoácido tirosina, a tirosina hidroxilase gera dopamina, a dopamina aromático descarboxilase, tirosina, por ação da tirosina hidroxilase, transforma a tirosina em dopa, a dopa aromática descarboxilase retira um grupo carboxílico, gerando a dopamina, a estrutura que eu já mostrei para vocês. Isso é armazenado em vesículas, mas é claro que por questões de transmissão de impulso, a dopamina pode ser liberada na fenda sináptica e interagir com os receptores D1 e D2, inclusive outros receptores que vão modular o feedback de produção de dopamina. Né? No caso dos antipsicóticos, basicamente eles vão bloquear de uma forma bastante ampla todos os receptores D2, indiscriminadamente no cérebro. Tá? E isso vale especificamente para os antipsicóticos atípicos. Desculpa, antipsicóticos típicos. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os antipsicóticos típicos e as classes químicas envolvidas. A primeira classe que nós vamos falar é a classe dos fenotiazínicos. A classe dos fenotiazínicos é representada por um sistema tricíclico, a gente vai ver qual que é um sistema fenotiazínico, uma cadeia de 3 carbonos e uma amina terminal terciária. Né? Então, olhem aqui, eu tenho o sistema terciário tricíclico, certo? E aqui é um anel feno, né? Poderia ser de benzo até, mas a gente chama de fenotiazínico pelo fato de ser uma nomenclatura mais antiga, tá? Mas poderia ser de benzotiazínico, ok? Então, de benzotiazínico. Esse nome seria o nome mais correto, porém, essa nomenclatura é muito antiga. Então, a gente vai chamar de anel fenotiazínico, ok?
O anel fenotiazínico está separado de uma amina terciária terminal por 3 carboninhos. 1, 2, 3. Ok? Essa é a estrutura geral de qualquer fenotiazínico. Bom, em princípio, vamos começar a falar um pouquinho sobre a relação estrutura-atividade. Né? Esse sistema fenotiazínico é essencial para a atividade e qualquer substituição isostérica, por exemplo, do enxofre, por outros átomos, como oxigênio no caso, geram compostos menos ativos. Né? Menos tóxicos também pela ausência do enxofre. Okay? Normalmente, aqui em X, não necessariamente é um halogênio, mas são colocados grupos eletroaceptores. Porque os grupos eletroaceptores eles aumentam a eficácia, aumentam a capacidade de interação com o receptor. Okay? Nós temos aqui uma amina terciária final que pode ser de três tipos. Ela pode ser uma amina alifática, pode ser uma amina piperidínica ou piperazínica. E isso daqui vai modular a potência desses fármacos, ok? Modular a potência significa modular a afinidade para os receptores. E também pode indicar algumas características, alguns efeitos adversos característicos, ok? Muito bem. Eu tenho também que a cadeia alquílica, aqui separando o anel fenotiazínico com o nitrogênio, é uma cadeia alquílica que tem atividade ótima antipsicótica com 3 carbonos. Se eu aumentar a cadeia para 4 carbonos, eu perco a atividade. Se eu diminuir a cadeia para 2 carbonos, eu perco a atividade antipsicótica. Por incrível que pareça, se a gente diminuir para 2 carbonos, essa molécula começa a ter ação antihistamínica, como é o caso da prometazina, que eu já falei para vocês lá no módulo 1, tá? Do integrado 1. E eu tenho certeza que vocês se lembram, né? Muito bem. Em princípio, a gente também pode ter moléculas que esse nitrogênio aqui, essa região aqui, o nitrogênio e o carboninho, foi substituída por C+C. E aí geram os derivados chamados de tioxantênicos, que são compostos mais potentes porque eles travam, né? A dupla aqui ela trava uma conformação específica dessa cadeia lateral. E quando eu estou deixando mais rígido, pode acontecer sim uma melhor interação, facilita ponto de interação com o receptor, ok? Muito bem, então essa é a estrutura geral e a relação estruturatividade para essa classe. Agora, observem aqui os principais fenotiazínicos: clorpromazina, triflupromazina, periciazina, tioridazina, mesoridazina, flufenazina. Aqui eu tenho decanoato de flufenazina, trifluperazina, perfenazina. Vocês conseguem observar que, basicamente, elas se diferem, em princípio, né, pelos substituintes aqui, né, do anel fenotiazínico. E uma outra diferença característica é o tipo de amina, que pode ser alifática, ou seja, é um nitrogênio terciário alifático, pode ser um nitrogênio terciário piperidínico, ou pode ser um nitrogênio terciário piperazínico. Em princípio, a gente sabe que isso tudo rege potência, né? Basicamente, os átomos mais eletronegativos nessa posição do anel geram fármacos mais potentes. E à medida que a gente vai substituindo uma amina alifática para uma amina piperazínica, para uma amina piperidínica e por fim para uma amina piperazínica, a gente tem um aumento da potência antipsicótica. Tá? Então, são moléculas que começam a ficar mais potentes. Em termos gerais, essas primeiras moléculas aqui, como é o caso da clorpromazina, elas se assemelham muito a antihistamínicos. E exatamente por se assemelhar muito a antihistamínicos, elas causam muita sedação. Então, são fármacos que têm como efeito adverso característico causar sedação. Porém, quando a gente vai modificando essa característica terciária alifática para uma
piperidina ou para uma piperazina, nós temos uma diminuição dessa capacidade de causar sono. Tá? Isso, por um lado, é bom que você não deixa a pessoa, né, totalmente sonolenta ou dormindo durante o dia. Né? Ainda mais com questões de um paciente esquizofrênico. Né? Um outro ponto importante é o seguinte, que à medida que a gente vai, então, substituindo aminas alifáticas por piperidínicas por pirazínicas, a gente aumenta a potência, mas também aumenta a capacidade de interação com praticamente todos os receptores D2 do cérebro, incluindo aí os receptores dopaminérgicos da via nigroestriatal e da tuberoinfundibular. Exatamente por atuar muito fortemente bloqueando os receptores da via nigroestriatal, que é aquela que está relacionada ao controle motor, as moléculas mais potentes elas podem causar efeitos extrapiramidais e os efeitos parkinsonianos característicos dessa classe, ok? No caso, os fármacos que não são tão potentes, eles causam menos esses efeitos extrapiramidais e essas síndromes parkinsonianas. Ok? Uma característica importante, por exemplo, aqui no caso da flufenazina, o decanoato de flufenazina, se vocês observarem bem, o decanoato ele tem uma cadeia lipofílica longa. Né? Essa molécula ela foi planejada para funcionar como um profármaco que libera a flufenazina em vivo, né? Mas é uma molécula que é veiculada na forma de depósito. Ela é administrada por via parenteral e ela fica depositada e é liberada gradativamente na corrente sanguínea. Isso aqui, dependendo do número de carbono, você consegue de 3 a 4 semanas com uma de liberação prolongada com uma aplicação. Isso é muito bom para um paciente psicótico, esquizofrênico, pelo fato de que a administração de medicamento em pacientes esquizofrênicos é algo bastante complicado, seja para o cuidador, seja para o familiar, seja para quem estiver fazendo acompanhamento desse paciente. Ok? Bom, tudo bem aqui? Diz que sim, né? Então, na realidade, nós também temos uma outra classe, que é a classe dos tioxantênicos, que eles são bioisósteros dos fenotiazínicos. Notem aqui a diferença básica deles é a presença dessa dupla ao invés do nitrogênio com o CH2, né? Representado aqui pelo clorproctixeno, tiotixeno, clopentixol. Né? Eu também tenho representantes aqui da porção alifática, outros representantes da porção piperazínica. Né? Em princípio, o que se sugere é que essas moléculas elas têm uma semelhança estrutural maior com a dopamina e por isso são moléculas relativamente mais potentes do que os tioxantênicos. E até por causa da restrição conformacional obtida aqui pela introdução da dupla ligação. Bom, primeiramente eu queria saber se vocês conseguem enxergar a semelhança da dopamina com os tioxantênicos ou até mesmo os fenotiazínicos. Né? Aqui a gente vai ter uma animaçãozinha que de certa forma mostra essa semelhança. O sistema anelar, o oxigênio aqui da dopamina caindo em cima do enxofre e esse nitrogênio terminal da dopamina que no caso é primário, para os fármacos são terciários. Então, se vocês observarem com cuidado, a gente tem espacialmente uma certa semelhança de pontos, quem sabe, importantes para a interação com o receptor. No caso dos tioxantênicos, essa conformação da cadeia lateral ela está numa conformação que permite uma distância bem parecida com a dopamina, certo? No caso dos fenotiazínicos, essa distância ela pode estar próxima, mas ela também pode estar ligeiramente afastada, né? Pode ser uma distância ligeiramente maior, pelo fato de que existe uma capacidade de giro nos fenotiazínicos, né? dessa cadeia lateral. No caso dos tioxantênicos, não há essa possibilidade pela restrição conformacional, certo? E aqui a gente tem que lembrar que aparecem aí os fatores histéricos, né? A isomeria Z e E. Lembram dela? Lembram da isomeria Zemin ou do Entgegen?
Isso era bem legal, eu adorava. Espero que vocês... Não, eu não espero nada, deixa pra lá. Enfim, bom, aqui está um resuminho do que eu falei para vocês, né? Geralmente, os piperazínicos são mais potentes que os piperidínicos e que os alifáticos, mas causam maiores efeitos adversos também nessa sequência. E são compostos que causam maior sedação, partindo dos alifáticos até o piperazínico. Né? Na realidade, os alifáticos são de maior sedação. E alguns deles, por bloqueio de receptores alfa adrenérgicos e por semelhança, né, com fármacos que atuam em receptores alfa, podem provocar bloqueio desses receptores e gerar uma hipotensão, principalmente alifáticos, posteriores a piperidínicos e a piperazínicos. Ok? Bom, nós temos aqui uma outra classe, que é a classe das butirofenonas. Observem, né? A butirofenona, a estrutura geral dela, em princípio, eu tenho 1, 2, 3, 4 carboninhos, por isso butiro ou butil. E aqui eu tenho uma fenona, certo? Então, uma butirofenona. Notem que a butirofenona está separada, né, uma cadeia lateral aqui, de um nitrogênio terciário também, que está normalmente inserido num sistema aromático, num sistema cíclico, perdão. Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a relação estrutura-atividade dessa classe. Primeiro, né, nesse sistema anelar, nesse primeiro sistema anelar, a gente pode ter átomos eletronegativos. E o primeiro deles, e talvez o mais importante, que gera atividade ótima, é o flúor. Tá? É um biisóstero perfeito do hidrogênio. E nesse caso, o flúor ele tem uma certa utilidade no bloqueio metabólico, né? Para gerar uma molécula com um tempo de ação mais interessante dentro do organismo. Em princípio, quando a gente substitui a função cetona, essa funçãozinha aqui, tá? Por um outro sistema aromático, vai gerar uma nova classe que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Isósteros da cetona são inativos. Então, se eu tentar substituir a cetona por qualquer outro bioisóstero, não vai gerar atividade característica. Tá? Em princípio, essa região aqui, né, ela permite uma variabilidade estrutural e aqui, na maioria das vezes, eu tenho anéis de 6 membros ligados a esse nitrogênio aqui, 1, né, terciário. A região, a cadeia alquílica aqui, aumento, diminuição ou ramificação da cadeia, perde a potência antipsicótica. Ok? Pessoal, vocês conseguem enxergar alguma semelhança das butirofenonas com os fenotiazínicos ou até mesmo com os tioxantênicos? 30 segundos aí para vocês pensarem. Não, estou brincando, senão a gente atrasa demais. Olha aqui, eu desenhei uma espécie de núcleo, né, particionado aí dos fenotiazínicos. Olha isso aqui, gente, presta atenção. Errei. Agora vai. Uou! Olha isso. Consegue enxergar que, de uma forma ou de outra, a gente tem uma certa semelhança com os fenotiazínicos? Olha lá. Partindo daqui, eu tenho 1, 2, 3 carboninhos de nitrogênio e eu tenho um sistema tricíclico. Né? E essas moléculas elas atuam também de forma bastante indiscriminada nos receptores D2. São antipsicóticos típicos. Ok? Não tem muito... não tem uma variação estrutural que permita atuar em outros receptores que não sejam os receptores D2. Tá? Então isso é para mostrar essa semelhança. Aqui eu tenho os fármacos que fazem parte dessa classe. Os principais, ou o principal, é o haloperidol. Né? Observem lá, sistema a butirofenona. Né? 1, 2, 3, 4... butirofenona fluorada. Aqui é um anel piperidínico, né? Esse anelzinho piperidínico. E notem que no caso do haloperidol a gente tem algumas variações estruturais que permitem maior interação com o receptor. Tá? Existe também uma forma de depósito do haloperidol, que é o decanoato de haloperidol. Né?
é uma forma farmacêutica bastante importante aí também no caso de administração prolongada, né, uma vez a cada 3 ou 4 semanas. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, a outra classe de antipsicóticos típicos é a classe das difenilbutilpiperidinas. Embora o nome seja estranhão, a estrutura é bem semelhante às butirofenonas, né? Olha que interessante. Então, você substituindo a carbonila por um anel benzil, né? Nessa cadeia alifática de 1, 2, 3, 4 carbonos, a gente tem então as difenil 1, 2, 3, 4 butil, e aqui o anelzinho que vocês já conhecem é uma piperidina que pode estar ou não substituída, né? Na realidade, em termos de relação estrutura-atividade, o aparecimento, né, a introdução desse grupo benzil aqui na cadeia, na realidade fenil na cadeia, você tem basicamente um aumento no tempo de ação. A molécula fica mais lipofílica, a molécula fica mais tempo no nosso organismo. E nesses sistemas fenílicos ainda podem haver as substituições por halogênios na posição para e, como foi dito lá para as butirofenonas, a introdução desses halogênios tem a ver com a restrição metabólica, ou a interrupção de metabolismo e, obviamente, a manutenção da molécula por mais tempo no organismo. A gente tem, basicamente, alguns fármacos que o uso também é muito esporádico, muito restrito, mas o principal deles é a pimosida, o famoso ORAP, né? Então, olhem que nós temos difenil, butilpiperidina, nitrogeninho terciário e ainda alguns substituintes que vocês vão ver que se tornam um tanto quanto comuns em fármacos mais modernos da classe, né? Principalmente dos antipsicóticos atípicos. E isso daqui tem a ver com um encaixe melhor em outros tipos de receptores. Embora as difenilbutilperidinas são fármacos com uma ação bastante efetiva em receptores dopaminérgicos. Tá? Muito bem, então vamos passar agora para a classe dos antipsicóticos atípicos. A atipicidade ela tem bastante relação com a falta de semelhança dos fármacos com a dopamina, né? Em vários momentos ali vocês podem ter observado uma certa característica, né, de semelhança com a dopamina, mas ao mesmo tempo você tem grupos volumosos que podem impedir o encaixe do agonista natural, que é a dopamina, e aí você tem um bloqueio bastante efetivo dos receptores dopaminérgicos, né? Então são fármacos que, na sua grande maioria, né, os atípicos, não têm uma semelhança tão grande com a dopamina e, obviamente, eles não atuam também somente em receptores dopaminérgicos. Nós temos moléculas com um antagonismo de receptores D2, como vocês já conhecem, mas, adicionalmente, moléculas que podem atuar em receptores 5-HT2A pré-sinápticos. Né? Então, quando eu tenho esse tipo de molécula, nós temos menores efeitos extrapiramidais e menores efeitos colaterais como um todo. Tá? O importante aqui de lembrar é que, geralmente, os receptores pré-sinápticos 5-HT2A, eles controlam a liberação de dopamina no neurônio, nos feixes neuronais do estriado, que é aquela região onde temos aí uma exacerbação do efeito de bloqueio, né? A falta da dopamina nessa região, com o bloqueio, temos então uma
uma exacerbação de efeitos parkinsonianos extrapiramidais. Em princípio, são moléculas que também conseguem modular os efeitos dopaminérgicos no córtex pré-frontal, na via mesocortical. Então, se eu consigo modular efeito, né, ou ação de dopamina, seja no estriado, seja no córtex pré-frontal, basicamente eu vou ter uma melhoria dos efeitos extrapiramidais, assim como uma melhoria dos sintomas negativos da esquizofrenia. Né? Lembrando que a via mesolímbica está relacionada aos sintomas positivos e a via mesocortical aos sintomas negativos. Então, quando eu tenho uma modulação da dopamina na via mesocortical, os sintomas negativos são melhorados. É claro que o antagonismo D2 na via mesolímbica provoca um alívio dos sintomas positivos. Então, no balanço geral, eu tenho uma melhoria significativa dos dois sintomas, tanto negativos quanto positivos da esquizofrenia. Em princípio, algumas moléculas também atuam em outros receptores acoplados à proteína G, como é o caso dos adrenérgicos, muscarínicos e histamínicos. E muitas vezes os efeitos são relacionados à inibição desses, ou ao bloqueio desses receptores também. Né? Essas moléculas elas provocam alguns efeitos adversos característicos, né? Sedação, efeitos cardiovasculares, né? Exatamente por atuar em alguns tipos de receptores, efeitos sexuais também, então perda de libido é muito comum, e outros efeitos característicos. Um ponto importante é o ganho de peso relacionado ao uso desse tipo de bom, a primeira questão, continuando ali no slide anterior, é que esses efeitos adversos serão amplamente trabalhados pela professora Rosana. Tá? Ela vai apresentar para vocês as razões pelas quais se tem ganho de peso, se tem hipotensão, sedação e outros tipos de efeitos característicos por parte desses antipsicóticos atípicos. A primeira classe que a gente vai trabalhar é a classe das dibenzazepinas, que vocês já ouviram falar, uma classe que tem os dois anéis benzênicos ligados a um anel central epínico de 7 membros e que há pelo menos a presença de um nitrogênio, por isso uma dibenzazepina. Normalmente, esse é o anel que a gente chama de dibenzazepínico e as modificações prováveis são as feitas aqui em X. Observem que esse anel ele pode assumir bioisósteros, como é o caso do NH, o oxigênio, o enxofre, de modo que quando eu tenho NH, nós temos então uma dibenzodiaz, pelo fato de ter dois nitrogênios. Quando eu tenho oxigênio, é uma dibenzoxazepina. E quando eu tenho enxofre, uma dibenzodiazepina. Tá? Esses bioisósteros são importantes em termos de mecanismo de ação, eles compartilham o mesmo mecanismo de ação, mas a farmacocinética dessas moléculas altera um pouco. E é claro, alterando a farmacocinética pode ter usos também clínicos relativamente diferentes. Tá bom? Existe também a possibilidade de um outro bioisóstero aqui, no lugar desse anel aromático, a substituição por um tiofeno, e no caso de efeitos adversos, a gente vai ver que houve uma redução desses efeitos. Tá? Ainda há a possibilidade de substituição nesse grupo aqui, R1, e normalmente é introduzido um anel piperazínico, o qual aumenta a hidrossolubilidade, né, do sistema de benzazepínico, vocês já sabem que é lipofílico, e isso facilita a formulação, principalmente. E aparentemente não afeta, né, a presença ou a ausência desse grupo, não afeta diretamente na farmacodinâmica dessa classe. Ok? Então, não dá para fazer muita modificação além disso.
né? Geralmente são essas as alterações e muitas vezes também está relacionado não à atividade, aumento ou diminuição de atividade, mas em alterações farmacocinéticas. Okay? Bom, aqui eu tenho representado então os principais fármacos de benzodiazepínicos, como é o caso da clozapina, olanzapina, que é o fármaco que até algum tempo atrás era blockbuster de vendas, né? E no caso também a quetiapina. Né? Todos eles têm o sistema de benzodiazepínico. Observem que aqui não é um dibenzo característico, né? Um benzo, um tiofeno diazepínico, e aqui é um dibenzotiazepínico, no caso da quetiapina. Em princípio, como eu disse, todos eles têm uma ação muito próxima entre si. Né? A clozapina foi o primeiro fármaco a ser introduzido, e a clozapina ela perdeu bastante do seu uso pelo fato de apresentar um efeito adverso grave e fatal que muitas vezes é raro, mas força um monitoramento sanguíneo também dos granulócitos e que é justamente causar uma discrasia sanguínea chamada agranulocitose. Em contrapartida, a olanzapina, ela nada mais é do que uma estrutura muito parecida do que a clozapina, mas o cloro da clozapina foi retirado e houve então uma substituição bioisostérica do anel aromático pelo tiofeno. Né? Todos eles têm capacidade de ganhar peso, mas a olanzapina é uma das que mais se ganha peso, tá? Em termos proporcionais. E a quetiapina, nesse caso, né, ela é uma substância que pode, né, ser usada, mas ao mesmo tempo o ganho de peso é relativamente menor. Comparativamente, em termos de sedação, essas moléculas elas causam sim sedação, mas no caso da quetiapina é a que maior causa esse tipo de efeito. Né? Então, muitas vezes pode ser interessante usufruir desse tipo de ação. Tá? Bom, em princípio, essas são as moléculas, mas também assim, o uso ele é condicionado à clínica, são moléculas relativamente bem usadas, mas é condicionado ao grau de refratariedade também do paciente e ao diagnóstico mais preciso do tipo de esquizofrenia. Né? Muito bem, uma outra classe é a classe dos benzisoxazóis. Os benzisoxazóis, eles têm um anel benzênico e o anel isoxazol, como vocês podem observar aqui. Ó, né? É o anelzinho em que eu tenho o oxigênio e o nitrogênio. Okay? Então, isso seria benzisoxazol. Okay? Todos eles têm esse tipo de sistema, tá vendo? Então, a risperidona é o principal fármaco da classe. Paliperidona, ela foi descoberta a partir do metabolismo da risperidona, com o aparecimento dessa hidroxila. E existem também formas de depósito, né? Como é o caso do palmitato de paliperidona. Olha o tamanho da cadeia aqui. Né? Bom, se vocês observarem, são moléculas que elas compartilham algumas semelhanças estruturais com fármacos anteriores de primeira geração. Né? Se a gente desenhar aqui, ó, vou desenhar bem de forma arbitrária. Se eu desenhar isso aqui, conseguem enxergar que aqui eu tenho um sistema tricíclico, 1, 2, 3 nitrogênio, 3 carboninhos e um nitrogênio terciário. Isso parece muito lá com as moléculas que bloqueiam receptores D2, não parece? Então, isso é relativamente importante, porque são moléculas que atuam em receptor D2, têm que antagonizar receptor D2. Só que se vocês observarem o alongamento dessa cadeia aqui, né,
e a introdução de grupos polares nessa região, como é o caso dessa pirimidona, né? Isso é um núcleo pirimidônico. Isso faz com que a molécula comece a apresentar uma certa seletividade para receptores 5-HT. E isso é importante para dar aquele equilíbrio que eu falei para vocês em relação aos sintomas positivos e negativos, né? A gente vai ver que algumas moléculas mais modernas já têm esse tipo de sisteminha polar para garantir interação com o receptor 5-HT2A, 5-HT, né? Então, acaba tendo uma estrutura muito híbrida, né? Daquilo que pode atuar em receptor de 5-HT de serotonina, como aquilo que pode atuar em receptor de dopamina. E só uma questão importante, a risperidona é uma molécula muito utilizada, tá? Muito utilizada. Ela melhora muito sintomas positivos e negativos. Ok? Muito bem. E por último, e não menos importante, é a classe das fenilpiperazinas. As fenilpiperazinas, elas são assim chamadas porque existe, obviamente, um anel aromático ligado a um anelzinho piperazínico, certo? Esse sisteminha ele se repete nos diversos derivados e esse sistema fenilpiperazínico está ligado a um grupo terminal que nada mais é do que uma região de grupos volumosos e com pontos polares, como eu já disse para vocês, para garantir interação também, em alguns casos, com o receptor de 5-HT. Né? Não é o caso especificamente dessa molécula, que eu vou mostrar para vocês. Desculpa, é o caso dessa molécula, especificamente o aripiprazol. Né? O aripiprazol ele é uma fenilpiperazina, observem, separado de um grupo volumoso e polar por um espaçante. Ele combina agonismo parcial de receptores D2 e de um antagonismo de receptores 5-HT. Um ponto importante, a gente já vai tentar entender o que seria esse agonismo parcial. Né? Ele não é um agonista full de dopamina, né? Mas ele consegue bloquear, ele consegue ativar alguns receptores dopaminérgicos em pontos específicos do cérebro. Né? O antagonismo de receptor 5-HT é importante para garantir o quê? A serotonina, né, a falta da serotonina nas vias dopaminérgicas, saindo das vias serotoninérgicas para as vias dopaminérgicas, podem gerar um aumento de dopamina no estriado e no córtex pré-frontal. Né? Então, notem que é uma molécula interessante, porque ela não é nenhum bloqueador de receptor D2 forte, ela atua de uma maneira relativamente branda em receptores D2, liberando um pouquinho de dopamina, mas em outras regiões ela atua como receptor 5-HT2. Ela atua como receptor, como molécula antagonista de receptor 5-HT que modula a dopamina em vias cerebrais. Aqui do lado direito, eu tenho mais ou menos representado como que seria esse agonismo parcial, tá? Observem que a dopamina, quando ela interage com o receptor D2 no neurônio pós-sináptico, como ela é o agonista endógeno, ela gera uma resposta basicamente máxima desse receptor. No caso dos antipsicóticos convencionais, dos antipsicóticos típicos, o bloqueio é tanto que cai drasticamente o output do receptor dopaminérgico. E isso em todas as vias, né? Não só nas vias que deveriam ter um certo equilíbrio. Né? Já esse sistema aqui, o aripiprazol, é uma molécula que ela estabiliza, né? Ela se liga, não gera o output da dopamina e nem o bloqueio total de antipsicótico. Na realidade, gera um efeito, um output mais ou menos equilibrado nas vias dopaminérgicas. E o que isso reflete? Que a dopamina, né, que o efeito final
é um efeito mais equilibrado em todas as vias. Não há falta nem excesso em via alguma. E isso melhora muito a característica psicótica. Né? Na realidade, a característica do equilíbrio emocional e do humor e do comportamento. Tanto esse efeito é interessante que o aripiprazol, chamado de Abilif, quem tiver curiosidade, Abilif é um fármaco extremamente caro, né? Bem carinho, e foi aí uma revoluçãozinha à parte no tratamento de antipsicóticos. Tanto é que é a molécula mais vendida no mundo hoje em termos de antipsicóticos, né? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui também eu coloquei um MedScam Challenge, né? Tem design o nome aqui, para que vocês possam responder esses exercícios. Depois vocês, com calma e também com cautela, respondam mediante aí os dados de relação à estrutividade, os dados de interação com o receptor, que foi aqui dado também para vocês, né? Interação, na verdade, de afinidade com o receptor, ok? Bom, aqui, pessoal, temos mais 2 exercícios, né, que merecem ser feitos, tá? Para estudar aí um pouquinho, para tentar treinar o entendimento da aula. E, quando possível, a gente também pode fazer uma discussão a respeito deles, ok? Bom, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Espero que essas aulas façam diferença, né, para vocês, embora a gente não tenha tido aula presencial. Eu acho que é uma forma ainda de tentar compensar. Não sei se está compensando, mas gostaria que depois vocês também me dessem um feedback, tá? E mais uma vez, se inscrevam no meu canal e deem um like, ok? Um abraço a todos e bom dia.